Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila, do @amigurumi_bh. Que tal você fazer comigo essa ovelhinha fofinha aqui no fio Amigo Love da Linhas Corrente? Vamos lá? Hoje nós vamos confeccionar a ovelhinha da minha aula que eu dei lá na Mega Artesanal, no stand da Linhas Corrente. Dessa vez vou utilizar um fio um pouquinho mais claro para pele, tá? Que é o 369. Tá certo? Da marca Amigo Love. E o branquinho, também da marca Amigo Love, tá bom? Vou utilizar para bordar a boquinha o fio de meada da Anchor, mas se você tiver o Amigo Love rosa, você pode desfiar ali, utilizar só um fio para fazer o bordado. Como que eu faço o meu anel mágico? Eu coloco esse fiozinho menor para cá, na palma da mão, e o fio longo para lá, ó. O fio que tá no novelo, eu coloco pra trás da minha mão, tá? E aí, eu vou formar um X. Olha só, nessa posição, ó. Tá dando pra ver? Nessa posição, eu vou fazer o X para a gente começar a fazer o anel mágico. Então, o fio pequeno ficou aqui e o longo aqui. O longo, eu gosto de segurar com esses 3 dedinhos aqui, ó. Então, eu vou comandando a tensão do meu ponto aqui, quanto que eu vou ter que apertar ou soltar nesses 3 dedinhos, tá bom? E aí, o que que eu faço? Nessa posição, eu vou colocar minha agulha, ó, nesse sentido, né? Vou colocar minha agulha por baixo da primeira alça, por cima da segunda alça. E aí, eu vou só puxar. Se você sentir dificuldade, é só você voltar o vídeo e repetir todo o processo, tá bom? Puxei, o que que eu vou fazer? Soltar o anel mágico do meu dedo, ó, ele tá aqui, eu vou soltar, tá vendo? Formou um círculo aqui, esse aqui é o anel mágico. Formou o círculo, eu vou apoiar ele no dedo polegar e indicador e vou formar uma correntinha, tá bom? E isso aqui, essa correntinha, não é o ponto baixo, é só uma correntinha. Pra gente fazer o ponto baixo, qual é o processo? Nós vamos colocar a agulha dentro do anel mágico, puxa a alcinha, vai ficar 2 laçadas na agulha. Nós vamos puxar novamente a linha e ficar somente com uma laçada na agulha, tá? Vou repetir o processo, ó, passo por dentro do anel mágico, puxo a linha, vou ficar com 2 laçadas na agulha, puxo novamente, vou ficar com uma laçada na agulha. Então, já fiz 2 vezes, vou fazer mais uma. Se tá com dúvida, é só você voltar o vídeo um pouquinho e repetir o processo, tá bom? Dentro desse anel mágico, nós vamos fazer a primeira carreira, que consiste em basicamente 6 pontos baixos dentro do anel. Isso significa que nós vamos ter que fazer o processo 6 vezes, tá? Então, eu fiz aqui essa parte que eu ensinei para vocês do ponto baixo por 6 vezes. E aí, ó, como identificar o ponto baixo? Cada ponto baixo é um Vzinho desse aqui, ó. Ó, vou aproximar aqui da tela para vocês verem. 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Fiz os 6 pontos baixos, eu vou puxar esse fio aqui, ó. Que é pro nosso anel mágico fechar, ó. Ele vai formar um círculo. E aí, no amigurumi, se você já faz crochê, você vai achar que a gente vai fechar esse pontinho aqui com um ponto baixíssimo. E não, no amigurumi a gente não fecha com ponto baixíssimo, tá? A gente já passa para a próxima carreira sem fechar. Então, chegou nesse processo aqui, a gente fez a primeira carreira, e aí nós vamos passar para a segunda carreira. Esse fio aqui, que aparece mais em pezinho, ó,
ele é a correntinha que a gente subiu na hora de fazer o primeiro ponto baixo. A gente vai encaixar a agulha depois dele, tá? Que é aqui, ó, nesse vãozinho aqui, pegando as duas alcinhas da carreira de baixo, tá certo? E aí, aqui, eu vou fazer o mesmo processo de ponto baixo, ó. Duas alcinhas na agulha, puxou a laçada dentro das duas alcinhas, ficou com uma, tá bom? E aí, nessa carreira, nós vamos fazer o aumento, que é pra gente aumentar o diâmetro desse círculo aqui, tá bom? E aí, nós vamos fazer 2 pontos baixos dentro do anel. Então, sempre que você vê pedindo aumento na sua receita, são 2 pontos baixos dentro do anel mágico, tá bom? Então, nós vamos seguir esse padrão aqui por 6 vezes. Nós vamos fazer 6 aumentos, e aí, no final da carreira, eu vou ficar com 12 pontos baixos na segunda carreira, tá bom? Ó, tô terminando aqui o último pontinho. Eu não utilizo marcador, então, o que que eu faço? Esse fio aqui, ó, que sobrou quando a gente puxou o anel mágico, eu gosto de utilizar ele para marcar a peça. Se você tiver alguma dificuldade em visualizar isso aqui, você pode colocar um fio de cor diferente, tá? Colocar um fio de cor diferente, que aí você sempre vai saber que você chegou no final da carreira, tá bom? E aí, ó, terminou a carreira, a gente vai conferir os pontos. Lembra que eu falei com vocês que o pontinho baixo, o ponto baixo é cada vezinho? Então, vamos contar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e aqui tem mais um, 12, tá vendo? Então, a nossa carreira tá certinha, 12 pontos baixos. E aí, nós vamos vou passar o fio de marcação pra cá, ó. Ou, se você preferir também, você pode usar o marcador, tá? Isso aí é um gosto pessoal, tá bom? E agora, na próxima carreira, terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ó, 6 sequências também. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo no próximo ponto. No outro ponto, um aumento. Se eu fizer essa sequência por 6 vezes, eu vou chegar no final da minha carreira com 18 pontos baixos, tá? Ó, 18 pontos baixos. Agora, a última sequência, ó. 16, 17, 18. Cheguei no marcador de pontos, no meu fio de marcação, né? Vou passar ele pra cá e vou começar a próxima carreira, que vai ser 2 pontos baixos e um aumento. Vou repetir também por 6 vezes. Vou chegar no final da carreira com 24 pontos baixos, tá certo? Olha só. No próximo, 2, e no próximo, um aumento. 1 e 2, tá? 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, no próximo ponto, um aumento. Eu gosto de colocar esse dedinho médio aqui, ó, porque quando você faz o amigurumi, ele precisa que fique fechadinho. E aí, o fato de você segurar ele mais aqui na pontinha,
faz com que ele não escorregue muito pra cá, e aí seu ponto acaba ficando mais fechadinho, tá? Mais uniforme, tá bom? Mas a tensão do ponto e deixar os pontos baixos bem uniformes e quadradinhos vai depender de uma série de coisas, tá? Do fio que você tá utilizando, da numeração da agulha, da tensão que você coloca no ponto. Então, isso aqui, ó, que a gente segura aqui com os 3 dedinhos, esse fio aqui, parece besteira, mas não é. É importante a quantidade de tensão que você coloca ali, para dar uniformidade nos pontos baixos, tá bom? E agora, nós vamos fazer a última carreira de aumentos, tá bom? Nessa carreira também é uma sequência. E aí, já que nós fizemos na última carreira 2 pontos baixos e um aumento, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento, tá bom? Nós vamos repetir também essa sequência por 6 vezes. E vamos chegar no final da carreira com 30 pontos baixos. Três. No próximo ponto baixo, um aumento. 1, 2, 3. No próximo ponto baixo, um aumento. Agora, falta mais 2 sequências. 1, 2, 3 e um aumento. Mais uma sequência e última, 3 pontos baixos e um aumento, tá certo? Agora que nós fizemos toda a sequência de aumentos, nós vamos fazer somente ponto baixo, tá? Então, não tem aumento. Nós vamos fazer 5 carreiras fazendo ponto baixo. Ó, não precisa fazer mais nada, é só repetir essa sequência, coloca a agulha, puxa o fio, fica com 2 laçadas e fica com uma, tá? Nós vamos repetir essa sequência aqui 5 vezes. Eu vou adiantar meu trabalho aqui e volto. Se você quiser dar uma pausada no vídeo, eu volto com vocês pra gente fazer o restante da nossa peça, tá? Agora, eu tô aqui terminando a minha última carreira, somente de pontos baixos. E aí, eu vou recapitular com vocês o que a gente já fez até agora, tá bom? Essas carreiras somente de ponto baixo, elas servem para dar altura na sua peça, tá? Então, quando você está aumentando, você está aumentando o diâmetro do círculo do seu amigurumi, tá? Então, vamos supor, se você estivesse fazendo aqui um pezinho, você estaria aumentando o pezinho, porque você está fazendo aumentos. A partir do momento que você para de fazer aumentos e faz somente pontos baixos, você começa a dar altura na sua peça, tá bom? Então, aqui recapitulando, a gente fez na primeira carreira 6 pontos baixos, na segunda carreira nós fizemos 6 aumentos, terceira carreira 1 ponto baixo, 1 aumento, quarta carreira 2 pontos baixos e 1 aumento, quinta carreira 3 pontos baixos e 1 aumento. Então, na sexta, sétima, oitava, nona e 10ª carreira, somente pontos baixos, tá bom? Antes da gente começar a fazer as nossas carreiras de diminuições, a gente vai colocar os olhos entre as carreiras 8 e 9, com mais ou menos 6 pontos baixos entre eles.
Na carreira 11, faremos 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes e ficaremos com 24 pontos no final. Agora, na carreira 12, faremos 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes e ficaremos com 18 pontos baixos no final. Carreira 13, faça 1 ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes e fique com 12 pontos baixos no final da carreira. Carreira 14, 6 diminuições. Chegou a hora da gente fazer o nosso anel mágico invertido, que serve para a gente fechar a cabecinha da nossa ovelha. Reparem que após fazer o anel mágico invertido, eu passo a linha mais pro lado e faço o arremate com a linha na diagonal, sempre no sentido do ponto. Agora chegou a hora da gente fazer a parte branca da cabecinha da nossa ovelha e nós vamos repetir a nossa receita das carreiras 1 a 5. Na carreira 6, faremos mais uma carreira de aumento para a gente deixar a parte branca um pouquinho maior que a cabeça, tá? Então, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Chegaremos no final dessa carreira com 36 pontos baixos. Agora, para a gente criar profundidade na nossa peça, nós faremos 5 carreiras de 30 pontos baixos em cada carreira.
Chegando no final da carreira número 11, você deve cortar o fio bem longo para você costurar a parte branca na parte marrom da cabeça. Certifique-se que ela está na diagonal. Agora nós vamos passar para as orelhas e aí dentro do anel mágico nós vamos fazer 6 pontos baixos. Segunda carreira, 6 aumentos. Vamos ficar no final com 12 pontos baixos. Terceira e última carreira, 1 ponto baixo e 1 aumento por 6 vezes. E aí a gente vai ficar com 18 pontos baixos no final da terceira carreira. Agora, com a nossa orelhinha pronta, eu vou cortar o fio longo. Corto também meu fio de marcação, que agora eu não vou precisar dele mais. E aí, a gente vai pular 2 ou 3 pontinhos, mais ou menos, pra gente deixar a orelhinha bem dobradinha, pra dar o aspecto de orelha de ovelhinha mesmo, tá? Aí, no caso, eu pulei 2 e dei uma laçada aí, um nozinho na terceira carreira. E aí, eu vou costurar uns 2 pontinhos pra cima aí da cabecinha na parte branca, tá? Eu vou fazer uma costura simples, eu coloco paralelo aos olhos, mas você pode fazer do jeito que você achar que fica melhor, tá? Isso aí é uma sugestão, mas a posição da orelha você pode colocar na posição que você quiser, tá? Inclusive, se você quiser passar uma colinha ali de baixo para ela ficar deitadinha, né? Você pode passar também, ou até fazer uma costura para que ela fique toda coladinha ali, costurada na cabeça, tá bom? Na hora de você costurar a segunda orelha, você vai contar mais ou menos 10 pontos baixos, tá? Pra gente costurar do outro lado, tá bom? E aí, você verifica se tá na mesma posição entre os olhos de frente, tá? Pra não ficar torto.
cabecinha pronta. Agora eu já vou aproveitar, vou bordar o narizinho, tá? Eu utilizei aqui o fio da Anchor. E aí vocês vão ver que uma pontinha dela demorou para sair, né? Ficou agarradinha, e a outra veio com facilidade. Então, na hora de você retirar, você vai fazer dessa forma, tá? E aí nós vamos olhar mais ou menos ali o meio. Para que o narizinho não fique torto, tá? E aí, na linha dos olhos, a gente vai bordar o narizinho, conforme o vídeo, tá? Nesse vídeo eu utilizei a linha da Anchor número 26, cor 26, porém você pode utilizar outros fios que você tem, tá? Inclusive o Amigo Love. Quando eu utilizo o Amigo Love, o que eu faço? Eu desfio o fio, e aí eu vou utilizar só um cordãozinho para poder fazer esse bordado, para ficar mais delicado, tá certo? Fez o bordado, eu vou sair com a minha linha lá por onde eu entrei, vou dar um nozinho e jogo para dentro da cabecinha esse fio novamente pra gente cortar. Agora nós vamos fazer as pernas e o corpo. Então, começando pelas pernas, nós devemos fazer 6 pontos baixos novamente dentro do anel, tá? Isso em cada perninha. Na segunda carreira, nós vamos fazer um pouquinho diferente, que é um ponto baixo e um aumento vezes 3. No final dessa carreira, a gente vai ficar com 9 pontos baixos. Na terceira carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento também vezes 3. E vamos chegar no final da carreira com 12 pontos baixos. Agora que a gente chegou no final da carreira número 3, nós vamos apertar o fio aqui para fechar, bem fechadinho o anel mágico. E vamos cortar esse fio, tá? Ou você pode passar ele para dentro aí da perninha, porque a gente não vai precisar dele mais. E nós vamos cortar o fio com que a gente está trabalhando, porque a gente vai mudar de cor, tá? No caso aí, eu tô mudando para cor branca Amigo Love. Agora, na quarta carreira, nós vamos trocar de cor. E essa é a forma que eu utilizo para eu fazer a minha troca de cores, tá? Eu deixo a laçada ali sem terminar o ponto baixo, e aí eu puxo a nova cor para dentro dessa, eu finalizo o ponto baixo já com a nova cor, tá?
E aí eu vou deixar os pontinhos para trás, os pontinhos não, a ponta dos fios para trás, que depois eu vou dar um nozinho, 1 ou 2 nozinhos para segurar aquele fio ali, tá? Então, existe várias formas de você fazer a troca de cores. Essa é a forma que eu utilizo, tá bom? E aí, eu continuo fazendo a minha carreira, ó, faço uns pontinhos pra frente, e aí só depois eu dou um nozinho, 1 ou 2 nozinhos. Você não pode nem apertar demais e nem deixar muito largo, tá? E aí, agora eu continuo fazendo a minha carreira número 4, que eu vou fazer 3 pontos baixos em um aumento vezes 3, tá? Não é vezes 6, e eu vou chegar no final da carreira com 15 pontos baixos. Na primeira perninha, eu vou fechar com um ponto baixíssimo e vou arrematar o fio, tá? Então, eu corto aqui e faço a finalização, né? E aí, vocês vão ver no vídeo que eu vou pular um pontinho e no próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo falso, tá? Olha só. Eu passo o fio pra dentro e aí, depois, dentro do Vzinho, eu passo meu fio novamente para dentro, já arrematando ali, pra gente finalizar a primeira perninha, tá? Isso a gente vai fazer só na primeira. E aí, nós vamos repetir esse processo para a segunda perninha, mas a segunda a gente não vai arrematar. Agora, já com a segunda perninha pronta, nós vamos juntar as duas pernas do jeito que eu tô mostrando aí no vídeo, tá? Nós vamos fazer 3 pontos baixos, juntando as duas perninhas ao mesmo tempo. Depois que a gente juntou as perninhas, nós vamos fazer 5 carreiras, das 5 a 8, nós teremos que ficar com 24 pontos baixos em cada carreira, tá bom? Carreiras de subida finalizadas. Agora, nós vamos começar as diminuições. Carreira 9, 5 pontos baixos e uma diminuição, 10 pontos baixos e uma diminuição, 5 pontos baixos. Lembrando que as diminuições devem ficar nas laterais da nossa ovelhinha, do corpinho da nossa ovelhinha, tá bom? Agora que a gente terminou essa carreira de diminuição, nós vamos fazer 2 carreiras de subida, tá? Então, não tem diminuição.
por toda a carreira 10 e 11, nós vamos fazer 22 pontos baixos em cada carreira. Nesse momento, eu já começo a colocar um pouco de enchimento, tá bom? E na próxima carreira, eu vou fazer 6 pontos baixos e uma diminuição, 7 pontos baixos e uma diminuição e 5 pontos baixos. Devemos ficar com 20 pontos baixos no final da carreira número 12. Agora, na carreira 13 e 14, nós vamos fazer somente pontos baixos. Então, em cada carreira, faremos 20 pontos baixos. Carreira número 15, 4 pontos baixos, uma diminuição, 8 pontos baixos, uma diminuição e mais 4 pontos baixos. Devemos ficar, no final da carreira, com 18 pontos baixos. Agora, a gente vai recortar o fio bem longo para a gente poder costurar o corpinho na cabecinha. Eu tirei o fio de marcação e é a hora da gente colocar bastante enchimento. E bora para costura. Antes de você finalizar toda a costura do corpinho, você não se esqueça de colocar mais um pouquinho de enchimento.
Agora chegou a hora da gente crochetar os bracinhos. Dentro do anel mágico, nós vamos fazer 7 pontos baixos, tá? Não é 6, são 7 pontos baixos. Primeira carreira pronta com 7 pontos baixos. Nós vamos repetir essa carreira, tá? Nós vamos fazer em cada carreira 7 pontos baixos, então não tem aumento e não tem diminuição, tá bom? Da carreira 2 a 7, ou seja, 6 carreiras, nós faremos 7 pontos baixos em cada carreira. Todas as carreiras prontas, nós vamos dobrar o bracinho ao meio, não precisa colocar enchimento, tá? E aí a gente vai fazer 3 ou 4 pontos baixos, fechando o nosso bracinho. Bracinhos prontos, você deve fazer 2 bracinhos, né? E aí, a gente vai costurar o bracinho dessa forma que eu estou mostrando aí no vídeo, entre as carreiras 14 e 15 do corpo. E a nossa ovelhinha ficou pronta, olha só que fofurinha que ela ficou. E pra quem me viu na Mega, eu tava utilizando essa aqui também, pregadinha na minha roupa, que é com esse fio mais fofinho, tá? Essa daqui, na parte branca, eu utilizei o fio Fast Fine. Então, se você quer fazer ela, você vai precisar do Amigo Love e do Fast Fine na parte branca, tá? A receita é basicamente a mesma coisa. Então, todas as dúvidas você vai poder acompanhar aqui pelo vídeo, onde eu ensino essa daqui. Porém, eu modifiquei algumas coisas, porque como esse fio é mais grosso, a gente precisa modificar, senão fica muito desproporcional o corpo para a cabecinha, tá? Então, lá no site da Linhas Corrente, você vai ter acesso às 2 receitas, tá? E os materiais que, no caso dessa aqui, só vai mudar o fio pro Fast Fine, tá bom? E outra coisa, você vai trabalhar com a agulha número 5. Dá para trabalhar também com uma agulha menor, porém o ponto não fica muito fofinho, o ponto fica um pouco apertado, então é melhor que trabalhe com a número 5. Aqui na embalagem, tem uma sugestão de agulha que é número 8. Tá? Tá bem aqui, ó, tá número 8. Mas, pra amigurumi, a gente precisa trabalhar com uma agulha menorzinha um pouquinho para os pontos não ficarem abertos, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você fizer a nossa ovelhinha, não esquece de me marcar, que é @amigurumi_bh, e marcar também a Linhas Corrente pra gente poder repostar o seu trabalho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.